Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, e os 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Também encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa programação e da nossa necessidade encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade está ao nosso alcance, desde que arranquemos do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, neste domingo, dia 10 de dezembro, vamos colocar mãos à obra, arregaçando as mangas. E para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos. Hoje é da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, onde o apóstolo diz o seguinte: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vou repetir. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quando Paulo fala isso, isso não significa que nós tenhamos que carregar um vaso de flores plantado. Não. De Paulo, aos Tessalonicenses, se reveste de plena atualidade. Ainda hoje, passados quase 2000 anos. Por quê? Porque o vaso não é um vaso de planta, não. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidades, de lama e sombras, e em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos de alimentação. E as estatísticas, as pesquisas dizem que no Brasil quase metade da população é obesa. Então, realmente, tem muita gente abusando da alimentação. Além, surgem excessos inconfessáveis do mau uso do corpo. E aí o que acontece? Numerosas existências esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. É como se acontecesse um acidente de trânsito com o nosso corpo e ele fica machucado, dolorido. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é nossa alma imortal. É importante a gente lembrar que quando nós viemos ao planeta através de uma nova reencarnação, todo o nosso corpo é planejado minuciosamente para que possamos usá-lo e que ele possa servir para a nossa evolução. Por exemplo, as doenças. Hoje em dia já se usa a terapia genética, ou seja, lá no genes, para tentar evitar as doenças. Por quê? Porque quando é feito o planejamento da nossa reencarnação, são analisadas quais as doenças que são necessárias para a nossa evolução. E que, muitas vezes, as doenças da atual encarnação são reflexo do mau uso do corpo na encarnação ou nas encarnações anteriores. Então, é feita toda uma programação para que isso aconteça, porque as doenças, a gente já tem esse conhecimento, elas servem para quê? Para depurar, para a evolução do nosso espírito, porque ela sempre traz uma mensagem positiva. A gente que só vê a doença como algo ruim. Não, mas ela é bom. Então, para que a gente mantenha o nosso vaso
íntegro, como diz Paulo, santificado e com honra, precisamos do quê? Da higiene, precisamos também de temperança, da medicina preventiva. E a disciplina também não deve ser esquecida. Então, é importante relembrar. Precisamos de quê? Para manter o corpo em perfeitas condições, para servir ao nosso espírito. De higiene, o banho, principalmente, a temperança, ser módico no uso das coisas que estão à nossa disposição. A medicina preventiva, normalmente a gente pensa em medicina simplesmente curativa, não é assim? Mas a medicina preventiva nos diz o quê? Que temos que cuidar do corpo para que ele não fique doente, e principalmente a disciplina. Porque o nosso espírito, ele precisa disciplinar o corpo. Não comer demais, não beber demais, não ficar muitas vezes acordado até a madrugada. Então, tudo isso faz parte do cuidado do nosso corpo. E Deus, como um pai, ele não se despreocupa, aliás, ao contrário, ele se preocupa com as nossas necessidades. Mas o problema que acontece é que nós, como filhos, como jovens, como crianças espirituais, nós utilizamos de maneira incorreta o nosso corpo. Por exemplo, alguns superlotam o vaso sagrado, como diz Paulo, de bebida tóxica, transformamos muitas vezes nosso corpo em uma máquina de gula, como se fosse num moedor de comida, comemos demais. Então, quando não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Tudo isso nós fazemos, mas é importante a gente compreender que precisamos obedecer os impositivos do equilíbrio, na lei divina, ou seja, utilizar tudo equilibradamente. A bebida, a comida, o nosso próprio corpo. Muitas vezes nós achamos que somos muito inteligentes e vamos de carro até a academia para fazer exercício. Não é assim? Pois é, podemos fazer esse exercício caminhando na rua. Então, nesse domingo é importante a gente lembrar que temos que cuidar do nosso corpo, que seja o vaso que foi escolhido pela espiritualidade para transportar o nosso corpo. Cuidando dele, com certeza nós teremos dado um belo passo na nossa evolução. A todos, um bom domingo, aproveite, descanse, refaça as energias, conviva com a sua família. Se tem filhos, brinque com seus filhos, tenha um domingo agradável, recupere as energias, porque segunda-feira, com certeza, todos nós estaremos juntos aqui com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.